Olá, meu nome é Valéria. Hoje eu vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido por mim e pela Adriana Oliveira. Então, nesse trabalho, nós vamos tratar os conceitos aplicados na indústria 4.0 para manutenção predial. Sendo esse processo construtivo, ele ainda muito artesanal, o uso dessas tecnologias, elas auxiliam muito na manutenção predial, trazendo uma contribuição na identificação de patologias. Essas tecnologias da indústria 4.0 ajudaram a revolucionar, otimizar e atualizar muitos campos na construção civil. Conforme a NBR 5462, ela nos traz um conceito de manutenção, a qual concluímos que a manutenção são os cuidados que devemos ter para mantermos o bom funcionamento de um bem. Existem três tipos de manutenção, que é a manutenção preventiva, a manutenção corretiva e a manutenção preditiva. Na manutenção preventiva, tem por objetivos prevenir falhas ou vícios antes de suas ocorrências, sendo uma atividade com uma finalidade de inspeção. Já na manutenção corretiva, ela é aquela que é realizada quando já houver a ocorrência ou o defeito. A manutenção corretiva pode ser programada, quando o equipamento ainda funciona, mas já sinaliza algum defeito, ou a não programada, quando o defeito é identificado pela sua falha funcional. E a manutenção preditiva, ela é programada e sua finalidade é identificar a condição de operação do equipamento. Então, conforme os dados de desgaste e de degradação, que são informados por dados de monitoramento, essa manutenção identifica defeitos ainda em estágios iniciais, sanando-os antes que eles agravem. Aqui nós temos alguns exemplos de patologias que podem ocorrer devido à falta de manutenção. Então, nessa figura A ausência de manutenção foi a oxidação e infiltração nas ferragens, o que ocasionou um rompimento da viga de sustentação e caiu essa sacada. Na figura B, os problemas, são fissuras, esses problemas eles são advindos de recalque de fundação, deformabilidade de estrutura ou sobrecarga e concentração de tensões em alvenaria e elementos de concreto armado. Na C, ela é causada por uma reação química ou eletroquímica que ocorre em meio mais aquoso. Infiltração, a figura D ela já traz uma infiltração de lajes, então teve uma ausência de impermeabilidade que a manutenção predial poderia ter detectado isso antes. Então, a manutenção predial no Brasil, ela começou a ser discutida a partir de 1977, com a NBR 5674, que foi bastante limitada, mas hoje ela já traz modelos de sistematização de manutenção predial. Em 1988 veio a NBR 14037, que teve a sua atualização em 2011 e trata de como criar um manual de manutenção para o consumidor final, de uma forma bem clara. E por último, tivemos a NBR 16747, que trata da inspeção predial, tornando-a obrigatória na nossa legislação. Então, tudo isso começou lá com a Revolução Industrial. Ela teve início no século XVIII, hoje ela se divide em 4 momentos. Então, lá no século XVIII foi um período de extrema importância para todos os países. Foi uma ótima fase para a economia mundial, onde ocorreram a mecanização e introdução da máquina a vapor e carvão. Já na segunda revolução, que ocorreu no século XIX, a produção em massa, linha de montagem com base em petróleo e eletricidade. Então, foi quando a eletricidade chegou nas fábricas e elas passaram a utilizar o petróleo e o aço. Na terceira revolução, que ocorreu em meados do século XX, já nos trouxe grandes inovações no campo tecnológico. Com a chegada da internet e da informática
E nesse momento estamos vivenciando a Revolução 4.0, a qual nos traz soluções tecnológicas de inteligência artificial, robôs inteligentes, bancos de dados e até impressão 3D. Hoje, a manutenção na indústria 4.0 na construção civil, ela tem alguns desafios. Comparado a outros setores, essa padronização construtiva é muito pequena. O processo de construção, em geral, ele é muito desestruturado. Além das dificuldades do próprio processo construtivo, existe uma dificuldade de enxergar novas possibilidades. Então, o trabalho ele ainda é muito artesanal, o custo é elevado, existe resistência para novas tecnologias e também falta de mão de obra qualificada nessas novas tecnologias. Então, o investimento, falta de informação. Muitas empresas elas ainda não conhecem ou estão desatualizadas em relação às inovações do mercado e se limitam ao conhecimento básico. E, infelizmente, essa desatualização impede o aproveitamento de novas tecnologias durante todo o ciclo do processo. Com a tecnologia 4.0 nas indústrias, nós podemos utilizar algumas ferramentas na construção, nessa manutenção, que é o BIM. O BIM, ou modelagem da informação da construção, ele é um processo, uma metodologia que envolve várias ferramentas, tecnologias e contratos. O BIM, ele pode ser utilizado para manutenção predial, com auxílio de softwares computacionais, que dão um panorama maior e melhor aos serviços a serem executados, por essa integração entre o virtual e o executivo. Então, cada vez mais a manutenção predial, entre outros tipos de construção, exigem esse perfil de eficácia, rapidez e qualidade. Outra tecnologia são os drones. O drone ele é um pequeno veículo aéreo pilotado através de controle remoto ou através de aplicativo nos smartphones, por uma longa distância, ou eles ajudam muito com a coleta de imagens aéreas e até mesmo vídeos, que ajudam a detectar patologias nas superfícies prediais, ou também uma análise do entorno dessa edificação. Essas imagens vão nos ajudar a ter maior precisão das patologias e nas tomadas de decisões. Com os drones também temos a segurança, pois assim podemos evitar que algum técnico precise se expor a uma certa altura, correndo determinados riscos. A próxima tecnologia é a internet das coisas. Então, a internet das coisas ela é um conjunto de tecnologias integradas que permite a conexão de objetos à internet. Então, permitindo que esses objetos consigam enviar e receber dados de forma a monitorar e atuar em situações, ambientes e equipamentos. Na gestão de manutenção são vários benefícios, pois além do armazenamento de dados e histórico de manutenção, ele vai agilizar no processo executivo, solução de problemas, além da assertividade no processo da manutenção predial por meio da indústria 4.0. O uso desses softwares de manutenção predial podem sanar diversos problemas, contribuindo para o fácil acesso de custos empregados em serviços, registros de materiais, ordens de serviços e programação de forma ágil e precisa. Então, concluímos que se adequar a essa nova realidade proposta pela indústria 4.0 tornarão as tomadas de decisão melhores, criando, portanto, um ambiente com muito mais benefícios, como redução de custos, economia de energia, aumento da segurança, conservação ambiental, redução de erros, fim do desperdício. Porém, esse assunto ele ainda precisa ser mais pesquisado na área, porque até durante a execução do nosso trabalho, nós sentimos muita dificuldade em pesquisas já realizadas. Então, eu gostaria de agradecer, principalmente ao professor Alexandre Amado, pelo auxílio no trabalho, e muito obrigada.